Salve, minhas queridas, meus queridos amigos. Hoje eu tive que ir no shopping center para comprar uma blusa nova, porque eu não tinha roupa para fazer esse programa. Eu estava sem saber como é que eu ia conseguir me equilibrar aqui com as estrelas que eu estou trazendo para participar do nosso programa. E o objetivo hoje o programa precisa ter um tema, né? Porque o ideal seria deixar a porta aberta para todo mundo falar livremente o tempo inteiro, mas a gente delimitou um tema. Nós vamos falar sobre o que é efêmero e o que é perene, né? O que exatamente sempre valeu, sempre foi importante, e o que é importante num determinado momento, mas deixa de ser mais adiante. E eu tenho certeza que esses três monstros aí vão poder clarear um pouco. O Ricardo Botelho eu conheci do site que ele tinha, né? Antes, eu acho que era antes das redes sociais, esse site sempre existiu. Como é que chama o site? É o AD Fórum, né? E o Ricardo AD Fórum, exatamente. Não, mas não é o AD Fórum, é o outro. É o Ricardo Botelho Marketing. Isso, Ricardo Botelho Marketing, exatamente. Então, eu lia muito o material que ele publicava, acompanhava bastante o trabalho dele. Ele participou conosco aqui de um evento que a gente realiza todos os anos aqui em Balneário Camboriú, que se chama Encontro Nacional de Escritórios de Arquitetura e Engenharia. Teve uma participação brilhante, fez maior sucesso aqui, tietagem geral por parte dos arquitetos, das arquitetas. E, enfim, a gente vive trocando figurinha. Mas o Ricardo é um pouco mais do que essa apresentação sumária que eu estou fazendo aqui. Eu vou colocar um videozinho aqui de uns 40, 50 segundos com a breve apresentação dele, que ele em seguida vai complementar para a gente, tá certo? Com vocês, Ricardo Botelho. Ricardo, você, entre nós, provavelmente é o que está há mais tempo lidando diretamente com escritórios de arquitetura e design, né? Conte para a gente um pouco da sua trajetória aí. Bom, boa noite para todo mundo. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Porque muitas pessoas vão nos ver depois. Enio, muito obrigado pelo convite. Você sabe que quando você convida é uma ordem, né? E a gente segue o líder, sem dúvida nenhuma. É um prazer enorme estar aqui com você. E hoje triplicado, né? Porque eu estou conhecendo o Trevisan, que ainda não conhecia pessoalmente, né? Eu pessoalmente agora pelos canais, pelas mídias sociais, quem sabe um dia aí, Xará, Trevisan, a gente consegue ter um encontro real aí no mundo real. O Meira já é um amigo já de longa data, a gente tem se cruzado muito por aí. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e trocar um pouco de ideias, falar um pouquinho de um tema tão, eu diria, tão oportuno, né, que incomoda tanta gente,
nesse momento de profunda transformação. Eu, na verdade, cheguei nesse mercado em 1992, que já era um momento de transformação, porque era pós-plano Collor. Talvez algumas pessoas da nossa audiência não tenham vivido isso, mas tem referência, né? O plano Collor, num determinado momento, confiscou o dinheiro das pessoas, todo mundo ficou com 50 dinheiros, eu já nem sei mais que moeda era. Isso foi um desarranjo geral na economia brasileira. Eu cheguei no mercado da arquitetura e da decoração neste momento, vindo do mundo químico. Então, você imagina o meu choque ao chegar no mercado totalmente desestruturado, né? E foi assim que a gente começou a trabalhar, e eu fui aprendendo a conhecer o dia a dia dos designers. Antigamente, naquela época, se falavam de decoradores e poucos arquitetos faziam interiores, por exemplo, né? Aliás, tinham muito menos arquitetos do que tem hoje, né? Acho que nos anos 90 a gente não tinha, acho que nem 15, 20% da quantidade de arquitetos que a gente tem hoje, né? Então, quando eu cheguei nesse cenário, ele foi um cenário, para mim, de desbravamento, na verdade, porque a gente acabou criando muitas coisas que não existiam naquele momento. Entender o mercado, pesquisa de mercado, entender a cabeça do consumidor, tudo isso que hoje é também muito importante, a gente vem fazendo ao longo desses anos, e eu percebo que nós estamos o tempo todo em profunda transformação. Não é de hoje. As pessoas dizem hoje, mas o mundo hoje está mudando. Bom, mas está mudando há muito e muito tempo, vem nesse processo de mudança. Talvez agora essa mudança seja um pouco mais veloz, um pouco mais acelerada, né? Então, essa trajetória que começou trabalhando com as empresas, que eram lojas, as lojas ali aqui da Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, foi se expandindo para as grandes empresas, que na época nem eram tão grandes assim, Deca, Ormari, enfim, empresas que ainda eram empresas menores, né? A gente foi também trabalhando aí com essas marcas, criando essa cultura da especificação, que esse sempre foi o meu foco de trabalho. Entender como a especificação acontece, como arquitetos, como os engenheiros, paisagistas, designers de interiores atuam no processo de especificar. E depois, ao longo do tempo, a gente foi criando também uma cultura de como esses profissionais gerenciam o seu negócio, ou como não gerenciam o seu negócio. Eu acho que é mais fácil dizer como é que eles não gerenciam o negócio. E para mim é sempre uma loucura isso, porque eu digo sempre e repito que um projeto de arquitetura, um projeto de interiores, na verdade é um plano. Então, como é que o arquiteto, que é especialista num plano, gerencia o seu negócio de forma orgânica? É como se todos os ambientes, todas as casas, enfim, tudo fosse construído sem um plano, né? Sem um projeto. Então, é um pouco um contrassenso, mas é compreensível até em função da formação que nós temos no Brasil, na universidade, na Faculdade de Arquitetura, o empreender não é um foco, sem dúvida nenhuma, e acho que nem deveria ser mesmo, porque não dá para formar tudo, né? Ali está se formando o profissional competente ou não, enfim, para trabalhar com arquitetura. Então, essa parte do empreender talvez devesse ser desenvolvida, eu tenho essa tese, ainda na formação básica, né? Na escola básica, em que, como sentido de nação, a gente quisesse que a nossa gente fosse uma gente empreendedora, para que o país crescesse dessa forma. É assim que funciona na Europa, em muitos países da Europa, é assim que funciona nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente teve um atraso nessa visão, que eu acho que está sendo superada, né? Um atraso em função de questões filosóficas, conceituais, políticas e tudo mais, e isso, sem dúvida nenhuma, retardou. Então, eu tenho tentado trabalhar aí, ajudando nesse o que eu chamo de acelerar o processo de migrar de uma visão meramente artística no exercício da profissão para uma visão de empreender e ganhar dinheiro. O meu grande desafio, sem dúvida nenhuma, é convencer o arquiteto a ficar rico. E para mim é uma dificuldade, porque é incrível, né? Temos 2 arquitetos aqui, temos um engenheiro. Eu não entendo por que arquiteto não quer ficar rico. Acho um negócio... Hoje já é rico, né?
Então, só para a gente concluir, na verdade, esse é o meu grande, eu diria, o meu grande desafio, fazer com que os profissionais tenham uma visão mais empreendedora do seu negócio, e como um micronegócio, tenham uma consciência de quanto representam para a economia do país. O setor da construção civil é um dos setores mais importantes em todas as economias no mundo, na criação de valor para o próprio do produto nacional, né, do produto interno, em qualquer país. Então, muito embora sejam micro-organismos, né, mas quando você olha isso no contexto geral, nós estamos falando de um grande segmento ou de um grande mercado, né? Eu vi o último número que eu vi do CAL, nós estamos aí perto de 210, 211 mil arquitetos registrados no CAL. Eu calculo que desse universo de 210 mil, 150 mil sejam donos do seu próprio negócio. Uhum. Né? O que é interessante, porque é diferente por exemplo, dos Estados Unidos, onde grande parte dos arquitetos é composta de empregados de escritórios de arquitetura. Aqui no Brasil, nós temos a grande maioria composta de donos de escritórios. Então, micro-organismos que, no seu conjunto, representam muito na movimentação de recursos. Eu estimo que a gente está falando aí de um mercado que movimenta para lá de 100 bilhões de reais em especificação de produtos e serviços. Então, é essa magnitude que nós estamos falando e, portanto, eu me sinto muito realizado de estar completando agora 30 anos atuando nesse mercado e ajudando a desenvolver esse mercado. Maravilha, que ótimo. Já vamos te explorar um pouco mais aí dessa tua história, dessa tua trajetória, desse teu conhecimento acumulado aí, né? Deixa eu falar um pouco então do Ricardo Trevisan, na verdade, de como eu conheci o Ricardo Trevisan. Eu costumo caçar e ficar sem informado de tem sido publicado na administração de gestão, e eu recebi uma notificação, não me lembro mais como, isso foi em 2013 ou 14, eu acho que é 13, depois o Ricardo me confirma, de um livro sobre administração de escritório, se eu não me engano é Princípios da Administração de Escritório, alguma coisa assim, e eu vi, o título me interessou, é um livro, um e-book na Amazon, eu entrei lá, comprei e parece que era assim, na semana do lançamento do livro, o livro tinha acabado de ser lançado. Eu devo ter sido notificado pela própria Amazon. Eu li o livro, eu fiquei encantado com a qualidade do livro, com a clareza, enfim, com a visão extremamente inteligente, com a didática do autor. Eu até brinquei com ele, que eu me perguntava, onde é que esse cara estava? Como é que eu não tinha visto ainda? Aí depois ele me explicou que ele não estava ainda. Aquele era o livro de estreia dele, por isso que eu não tinha ainda conhecimento dele. Mas é uma pessoa excepcional. Depois disso, eu acompanho sempre o trabalho dele. É um trabalho maravilhoso, gosta muito. No meu protocolo 89, é um dos que o pessoal precisa ler. Leem e gostam, e sempre trazem muitas questões interessantes e inteligentes para o protocolo 89 a partir do livro dele. Então, gente, Ricardo Trevisan. Primeiro, boa noite a todas, todos vocês estão nos ouvindo agora. Como disse bem o Botelho, bom dia ou boa tarde, a gente está bem globalizado hoje. Também, bom, em primeiro lugar, Enio, concordo totalmente com o Botelho, seu convite é uma convocação.
e vai ser sempre aceita. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, e com essas duas feras aqui, com o Botelho, com o Meira, sensacional. Certeza que vai ser uma conversa muito bacana. Bom, contar um pouquinho aqui por que você não me viu até 2013, Enio. Eu brinco muito que a vida do arquiteto é aquele cara que comprou um quebra-cabeça de 3.000 peças, e quando ele começa a montar, ele descobre que só vieram 2.000. E aí ele fica pensando, cadê o resto, né? E eu fui atrás disso no mestrado, achei mais algumas pecinhas por lá, mas não era isso. Eu acho que existe um gargalo aí, que foi bem colocado pelo Botelho. Nós somos empreendedores. Na verdade, o arquiteto brasileiro é um empreendedor. E nós não fomos treinados para ser empreendedores. Então, está faltando aqui alguma coisa. E aí eu comecei a correr atrás da área de administração para ver como que eu faria administração para a área de arquitetura. E aí eu descobri que isso não existia. Existem alguns autores muito bons, não vou citar aqui um por um, porque eu vou acabar esquecendo de alguns, mas que eles colocam uma coisa interessante, que eles falam o seguinte: se você não está achando o caminho, é uma ótima oportunidade, você tem que comprar um facão, você tem que abrir a mata e criar o caminho. E aí eu fui atrás, então eu fiquei um tempo pesquisando a administração e tentando sistematizar isso para ver como que eu aplicaria isso para arquitetura, usar um pouco que eu tinha da experiência como arquiteto ainda naquela época, já estava formado há 10 anos, 13 anos, 12 anos, 13 anos. E aí, em 2013, lancei o primeiro livro, foi por isso que aí eu apareci, tá, indo. Mas tenho aí, um pouquinho antes de lançar o livro, eu, por motivos curiosos, outros que algum dia eu te conto, acabei criando um blog. E no blog eu comecei a responder perguntas que eu não encontrava respondidas no Google. Eu perguntava para o Google, quando o Google não me respondia, eu lembrava da história do facão, e aí eu tentava responder eu. E aí eu descobri que existe uma demanda imensa de arquitetos por temas relacionados à administração e empreendedorismo. E isso me empolgou muito, porque eu colocava ali um tema que eu julgava super simples, e naquele dia 100, 200, 300 pessoas, de repente, estavam acessando um blog desconhecido, de um arquiteto desconhecido. E aí isso me empolgou muito, então dali para frente eu comecei a investir cada vez mais nisso. Então, investiguei mais a questão da precificação, acho que ela tem tudo a ver com marketing. Eu acho, não, isso está na definição do marketing, né? Marketing, aliás, marketing tem um conceito tão amplo, e eu acho curioso de ver como os arquitetos rejeitam o termo marketing. Mas se a gente pensar bem, faz parte do marketing você desenvolver o produto no sentido de serviço, não, as pessoas confundem produto com bem, mas o produto é o resultado de um processo. Estou desenvolvendo um serviço que eu quero prestar para a sociedade desde o dia zero da faculdade, certo? Eu entrei na faculdade e começo a fazer o quê? Uma coisa que o administrador falaria: você está fazendo marketing. Mas aí lá na frente, quando o arquiteto precisa fazer a comunicação de marketing, precisa fazer a propaganda do seu serviço, divulgar, isso é muito mal visto, e tem todo um fundamento sociológico para isso, que, inclusive, antes da conversa aqui, estava trocando uma figurinha com ele, lembrou de um livro sensacional que está aqui na minha mesa, que eu também adoro, que é o Círculo Privilegiado, do Gary Stevens. E aí, por este caminho, acabei chegando numa intenção de fazer um doutorado, porque eu queria sistematizar melhor essas ideias, e felizmente concluí recentemente o doutorado, e neste momento eu estou trabalhando na divulgação das conclusões que a gente teve desta pesquisa, que foi feita lá na Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na área de tecnologia. Então, esse é o status atual, Enio. Mas eu estou aqui sempre à disposição para ajudar e divulgar conhecimento. Inclusive, quando eu fiz minha segunda graduação em administração, a minha maior preocupação é quando eu via alguma coisa, eu via como o administrador via o arquiteto e falava: meu Deus do céu, não é nada disso. Infelizmente, eu gostaria que fosse, porque muitas das coisas que eles mostram na faculdade de administração, por exemplo, o marketing de pensar espacialmente um ambiente de comércio para que aquilo maximize vendas, eu falei: poxa, raríssimos são os arquitetos que realmente têm esse conhecimento, mas o administrador acredita que nós temos. E aí eu fiquei preocupado com outra coisa. Eu falei: poxa, eu estou tendo uma oportunidade de ouro aqui de fazer essa ligação, e os arquitetos não estão vendo nada disso, só eu estou vendo.
Então, a minha preocupação daquele momento em diante é muito da minha preocupação hoje, que nenhum desse conhecimento se perca. Então, hoje no blog eu publico tudo que chega de informação para mim, está no blog, de graça, para quem quiser ver, e eu acho que é essencial que nós, arquitetos, criemos uma rede de fortalecimento de uma cultura, de uma cultura de sustentação do arquiteto como empreendedor, para que o arquiteto não vire suco, né? Como já aconteceu no passado, que o pessoal falava do engenheiro que vira suco. Eu também não gostaria que o arquiteto virasse suco. Bom, basicamente é isso, tá? Não vou me alongar mais aqui, Enio, mas agradeço muito aqui a possibilidade de estar aqui, e no que eu puder contribuir faz parte aqui da minha missão, como eu coloquei. Muito obrigado. Gente, o nosso... deixei por último só de sacanagem, porque esse é a pessoa com quem eu tenho mais contato, assim, a gente se vê praticamente todo ano, eu vou a Brasília, a gente senta um cafezinho rápido, de meia hora, dura umas 3 horas e pouco, né, porque a conversa se estende sempre. Uma coisa que eu achava muito legal no blog do Arquiteto Daltônico é quando o Ricardo ele lia artigos de arquitetos americanos, principalmente, e reescrevia esse artigo numa linguagem, ele não só traduzia, ele criava uma versão daquele texto, dando os créditos, evidentemente, né? Mas e ficava muito bom, assim, sabe? Teve uma vez até que eu tinha lido o mesmo artigo antes, e quando eu vi o texto feito pelo Ricardo, eu falei, pô, isso aqui realmente ficou melhor que o texto original. Então, gente, nós vamos ter aqui conosco o seu Ricardo Meira, o arquiteto daltônico. Boa noite a todos e todas. Sempre um prazer estar de volta aqui no canal. Uma honra estar aqui com meu mentor, Enio, e meus caríssimos xarás. Eu tenho Vocês três fazem parte da minha história profissional em algum momento, assim, curiosamente, né? O Enio realmente foi a pessoa com quem eu tive o primeiro contato dentro do mundo da gestão, como aluno dos seus cursos. Lá se vão bons 20 anos, quando eu me encontrava provavelmente com as mesmas angústias que o Trevisan se encontrou também, de querer buscar conteúdo específico para arquitetura, uma teoria da administração traduzida para uma linguagem que nós arquitetos compreendêssemos, né? E eu nunca encontrei. E o primeiro respiro, de fato, que eu encontrei foi nos cursos do Enio, quando ele vinha a Brasília, eu corria, fazia qualquer curso que ele oferecesse aqui, assim que eu comecei a ter contato já aí realmente há uns 20 anos, né? E nessa trajetória eu também cruzei com o caminho do Botelho, né? Como aluno, como participante de alguns eventos que ele ministrou. Sempre que ele vinha a Brasília, eu fazia questão de ouvi-lo, né? Na fase jurássica, pré-internet. E agora, no último momento, né? Dentro das minhas pesquisas para o livro que eu estou escrevendo, finalizando, de gestão financeira e precificação, surgiu como bibliografia básica na obra do Trevisan, que eu encontrei por coincidência, porque ele é xará do meu orientador de mestrado, que também é Ricardo Trevisan, e fez doutorado na USP, inclusive. Aliás, na UNB ele fez mestrado na USP. E aí eu fui procurar um conteúdo do meu orientador, caiu o xará, a obra do xará no meu colo, e eu adquiri os 2 livros e falei, meu Deus do céu. No primeiro momento eu fiquei com raiva, porque ele escreveu o livro que eu queria escrever. Aí eu vi que já tinha um. Falei, puta, esse cara chegou antes, cara. Que porra. Aí eu falei, cara, a partir disso eu vou escrever um outro. E aí foi fantástico, porque eu trilhei um caminho a partir de uma visão pronta, né, muito interessante, que o Trevisan construiu. Inclusive, uso muito da obra dele agora dentro do CAL, na revisão da famigerada tabela do CAL agora, que está sendo feita. Então, eu procuro sempre pensar trechos do livro dele para levar para as reuniões. E o meu contato com esse mundo aí da gestão e do marketing
surgiu por necessidade. Na verdade, foi quase terapêutico. Assim como o blog, né? Resolvi escrever um blog lá em 2008, 2009, 2010, muito para exorcizar meus demônios, assim, né? Eu sou daltônico de fato, eu enfrentei vários problemas e muita gente na faculdade me pedia para contar sempre as minhas histórias. Eu comecei como um espaço para contar as minhas agruras aí, como alguém que trabalha com cores, não enxergando cores direito. E comecei a lançar mão de outros temas também, relacionados à prática profissional, e principalmente compartilhar muito as minhas dificuldades. Eu sou uma pessoa em que eu uso das minhas dificuldades para me conectar com a minha audiência, né? Eu tenho transtorno de déficit de atenção, isso sempre me atrapalhou muito na minha vida profissional, né? Eu fechei meu escritório com 3 anos de carreira, e isso meio que deu um estalo. Eu falei, eu preciso buscar algo, né? Além daquilo que eu adquiri de formação. E, em paralelo, sempre houve o desejo de me tornar professor, né? Algo que aconteceu lá em 2007, na graduação. Em 2012, na pós-graduação, a convite, ou por indicação, inclusive, do Enio Padilha. E aí eu encontrei um microfone, né? Encontrei um espaço constante para poder compartilhar o conhecimento que eu busquei para mim, né? Para tentar aplicar a minha realidade. E aí, com essa aplicação um pouco empírica, né, eu ia, buscava conhecimento, aplicava na minha realidade, funcionava, eu compartilhava. Não funcionava, eu dizia por que não funcionou para mim. E acabei criando um conteúdo dentro dessa área, né? E nos últimos 2, 3 anos, eu acabei me ligando com o meu sonho de adolescente, que é trabalhar com marketing, né? Eu sou arquiteto porque eu não passei no vestibular de publicidade. Não tive a capacidade de ser publicitário. E aí fiz arquitetura porque eu desenhava. E quis o destino que, nos últimos anos, por força aí da minha atividade acadêmica, eu entrasse com os 2 pés mesmo dentro da área do marketing, da comportamento de consumo, psicologia do consumidor, neuroeconomia, uma área que eu tenho estudado bastante e tenho procurado desenvolver. Já como tema do segundo livro, não lancei o primeiro, mas o segundo já está começando a ser escrito dentro dessa área também, porque como todo TDAH hiperativo, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, e um dia, talvez, a gente termine. E cá estou, né, para aprender um pouco com meus colegas aí também. Ok, gente. Então vamos com os 2 pés e com a cabeça no tema que é realmente o tema central. Tem várias questões subsidiárias ao tema central, mas a pergunta principal aqui que eu vou fazer para os 3, vou pedir que os 3 respondam, é exatamente a pergunta título do nosso programa de hoje. Ricardo Botelho, diz para nós aí, o que é efêmero e o que é perene no marketing de design e de arquitetura? Bom, eu acho que nada é mais perene. Nada é mais perene. A gente está vivendo uma era de mudanças em altíssima rotação. Então, nada é mais perene. Eu vejo que o mundo, na verdade, viveu 3 grandes revoluções. A primeira grande revolução foi a da escrita, que fez com que o conhecimento saísse daquela relação familiar, né, em que o avô contava para o neto, o pai contava para o filho, enfim, e aí a gente começou a expandir conhecimento e o mundo se desenvolveu muito. A segunda grande revolução foi a energia elétrica, que criou também a possibilidade de a gente ter o cinema, o rádio, a televisão, enfim. E a terceira e a maior de todas as revoluções é a internet, que colocou a gente numa outra dimensão. É como se o planeta tivesse se transformado totalmente. Então, a gente vive hoje o que a gente chama da era da urgência, né? E a tônica dessa era da urgência é a velocidade. Ponto. Não tem volta. Achar que vai acontecer alguma coisa, que isso vai ser diferente, não vai, só vai acelerar. A gente está bem nesse processo, né? E agora a gente está aí na iminência, quer dizer, a gente já está vivendo o metaverso, que é um novo mundo que se abre com interações que vão ser ilimitadas, né? Não sei se vocês se lembram, há alguns anos nós tivemos o Second Life, que era uma primeira versão, digamos assim,
do metaverso. Só que agora é o Second Life totalmente repaginado. Então, é um mundo possível que já está no nosso alcance. E é nesse cenário, né, que a gente tem que pensar, e tudo isso muda a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, e com as coisas, e com os acontecimentos também. Então, é nesse mundo que a gente vai ter que repensar, e não só o modelo de negócio, mas também o nosso papel nessa sociedade que vai permanecer permanentemente em mutação. Essa é a realidade. Então, um pouco filosófico assim a minha abordagem, mas porque tem que ser filosófica mesmo. Aliás, a gente está precisando de muita filosofia para poder sobreviver nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Então, nesse cenário, é tudo mutante. Tudo é mutante. O que é diferente de efêmero. Então, eu quero estabelecer aqui uma diferença entre mutação, né, mutante e efêmero. O efêmero é alguma coisa que se perde. O mutante é algo que se transforma de maneira indefinidamente. Então, essa é a visão que eu penso que a gente tem que repensar. E o nosso desafio, portanto, é sermos mutantes numa sociedade que privilegia a velocidade. É por isso que a gente está enlouquecendo, né? A gente está enlouquecendo justamente por conta disso, porque a gente está conectado o tempo todo, a gente está vivenciando experiências o tempo todo numa velocidade enlouquecida, né? E eu penso que muitos de nós estamos estressados, claro, porque é algo novo, né? Claro, a gente tem que... E essa pandemia, ela só aprofundou isso, né? Porque fez com que a gente tivesse mais janelas. E essas janelas, elas acabam criando todo esse ruído que a gente está vendo aí. Agora, tem sim algo que permanece perene, para o meu amigo Enio não ficar totalmente bravo comigo, né? O que é perene nesse negócio todo? Na minha opinião, perene são os seus valores. Isso é perene. A gente precisa ter alguns valores. Na verdade, a economia, de maneira geral, em todo o mundo, ela funciona à base da confiança. E esse valor é um valor perene, a confiança. Então, a gente compra alguma coisa, paga antecipadamente e acredita que a gente vai receber aquilo que a gente comprou. Essa é uma mágica incrível que é resultado da capacidade que a gente tem, o ser humano tem, de acreditar que aquilo que foi prometido será entregue. Então, isso é o primeiro valor que eu penso que a gente tem que ter como perene. Né? E nós estamos começando a admirar mais, que é um outro valor que eu penso que é perene, pessoas que são engajadas com a inclusão social. Isso também é algo, na minha opinião, que vai dominando todas as esferas da sociedade, com alguns problemas aí, meio de caminho, né? Que a gente sabe muito bem. E também a gente está admirando cada vez mais as pessoas que protegem o meio ambiente. Então, é outro valor que, na minha opinião, é perene. Então, esses valores são perenes, né? Então, esses valores, eles impactam as pessoas, né? Mas eles vão impactar as pessoas que têm uma visão ampla de mundo. E também que tenham visão do seu papel social, eu sei disso. Então, uma parte da população no mundo não está preparado, não valoriza, não dá valor a esses valores que eu estou mencionando aqui. Mas isso vem num processo de mutação muito grande. E aí o arquiteto tem um papel social importantíssimo, um papel social de transformação, que infelizmente é um debate que não existe no Brasil, que é raro de se ver no Brasil. Né? Então, eu penso que as entidades, né, pouco se envolvem com isso, e os profissionais também. A gente tem, claro, casos que a gente vai encontrar
claro, situações em que há um engajamento e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Mas, de maneira geral, eu vejo que a mutação, o ser mutante, é o grande desafio. Então, realmente, quase nada mais é perene. Isso, para alguns, talvez seja um problema enorme, para outros, seja uma maneira de buscar uma diferenciação, né? Eu tenho 67 anos de idade, eu comecei a trabalhar em 1975, portanto, eu estou completando esse ano 47 anos de trabalho, e eu considero que eu vivo nesse mundo muito bem. Quero comunicar a todos que hoje foi um dia histórico. Eu fiz a minha primeira postagem no TikTok. Uma dancinha. Não fiz com dancinha, eu tinha planejado um nu frontal, infelizmente não foi possível. E incrível, porque eu tenho pouquíssimos seguidores, é a primeira vez que eu trabalho nessa plataforma, e estava vendo aqui, já estava com quase 300 pessoas que tinham acessado o conteúdo, que é o conteúdo que nós estamos trabalhando aqui hoje. Então, eu acho que nós temos que ter a mente aberta, com os devidos cuidados, né? O Enio lembrou muito bem isso numa postagem recente que ele fez, sobre os cuidados que a gente tem com os modismos e tudo mais. Mas, por outro lado, também a gente precisa entender como tirar proveito dessas possibilidades tecnológicas que a gente tem hoje. Então, essa coisa do efêmero, eu vejo que o que a gente pode chamar de efêmero hoje é um divisor de águas, assim, um limite muito estreito, né? Porque é difícil você vislumbrar, dizer assim, isso aqui vai passar, isso aqui não vai ficar. Acho muito difícil a gente ter uma bola de cristal que nos permita dizer isso, né? E assim é com as mídias sociais. Veja, por exemplo, o Instagram. O Instagram está hoje mudando completamente o seu algoritmo, né? Hoje o Reels é o grande investimento do Instagram, e se você não postar coisas no Reels, você não vai ser percebido dentro do Instagram. Só que muitos de nós, eu inclusive, dependo do Instagram para poder falar do meu trabalho, vender o meu trabalho, né, mostrar o meu trabalho. Então, se eu não acompanhar o Reels, como é que a gente vai sobreviver? Então, essa capacidade de você entender e tirar potencial, né, do meio, eu talvez tenha sido um dos primeiros, eu fui um dos pouquíssimos brasileiros que, em 1996, foi para os Estados Unidos participar do primeiro seminário no mundo para se falar de marketing na internet. E eu vim de lá convencido que o mundo era e-mail marketing. Isso em 1996. E eu comecei a trabalhar com e-mail marketing em 1996, quando quase ninguém trabalhava. Então, tudo isso, eu penso, tem que ser repensado, mas sem ficar muito preso a estigma, sabe? A gente tem que estar livre e experimentar. Tem que experimentar, claro, com segurança, preservando os seus valores, mas tem que experimentar. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente enfrenta nesse momento. Eu acho que o que fica e o que vai ficar é o olhar do marketing relacionado a suprir necessidades, e principalmente a maneira como a minha mente trata aquilo que eu preciso ou acho que eu preciso. Isso, a evolução vem se ocupando de aperfeiçoar, mas é um softwarezinho que tem algumas centenas de milhares de anos, que foi, né, programado ali pela evolução, pegando aí um conceito do Steve Pinker, né, que escreveu o livro Como a Mente Funciona. Ele faz essa analogia com os softwares, né, que nossa mente é como se fosse uma união de vários softwares para desempenhar funções específicas e muitas vezes correlacionadas para suprir duas necessidades básicas: perpetuar a espécie e sobreviver. E as duas são complementares, né? Então, os caçadores-coletores tiveram que desenvolver algumas habilidades, e a percepção e a resposta emocional e aos estímulos sensoriais, isso nunca mudou. Na verdade, se aperfeiçoou numa velocidade pequena para os padrões, né, da evolução humana, mas pegando esse milionésimo de segundo no dia da existência humana que o marketing utiliza,
quando eu falo de marketing, eu estou falando de necessidade, percepção de uma necessidade e a manifestação dela, né? E aí, pegando aquele conceito tradicional, né, que o marketing é um conjunto de processos para você explorar, criar, oferecer e trocar valor. E essa troca de valor, ela envolve a percepção de uma necessidade de quem precisa e a percepção da necessidade do outro para quem oferece. Isso não muda. Isso vem desde 300 mil anos, eu olhando ali no meu caso que sou goiano, um pé de piqui ali, estou olhando o piqui e encho a boca d'água. São atividades neurais que são as mesmas. E são muito parecidas com aquelas que eu enfrento quando eu estou querendo construir uma casa e estou procurando um arquiteto ou uma arquiteta. E essa relação entre do que eu preciso e o que eu vou buscar para conquistar aquilo que eu preciso, não muda. O que muda é como essa informação chega para mim. E aí, pegando o gancho do Botelho, a gente está... o marketing, durante um século, ele foi construído com base numa moeda que é escassa hoje, que é a atenção. Todas as estruturas de propaganda, de estrutura de copywriting, estrutura de anúncio, foram construídas partindo da premissa de que eu preciso primeiro ter a sua atenção. Só que isso hoje é um bem quase tão raro quanto o nióbio, né, para falar um mineral famoso aí. E ela é difusa, e ela é rasa. Há 15 anos, né, o tempo médio de permanência de uma pessoa numa tela era de 8 segundos. Há 5 anos isso caiu para 5. Né? Há estudos hoje de que em 2020, 2021, isso já não passa de 3 segundos. Por isso que eu preciso, antes de querer a atenção da pessoa, eu preciso que ela se interesse por mim para me entregar aquilo que ela tem de mais valioso, que é a atenção dela, que é o tempo dela. Eu acho que as técnicas, as ferramentas, os instrumentos, os canais de marketing estão respondendo a essa nova ordem, né? Em que, dada uma atenção escassa, o que eu preciso fazer para que as pessoas se interessem pelo que eu tenho a dizer, e a partir daí me deem, de livre e espontânea vontade, a sua atenção, e a partir disso eu construo uma relação, né? Dentro do que o Botelho também falou, de confiança, de empatia, de transparência, e principalmente de compartilhamento de valores, né? Pegando aí o que o Philip Kotler escreveu, né, naquela história, a evolução do marketing, né, do 1.0 ao 5.0, a gente vê a necessidade de algo não muda, o que muda é o algo que eu preciso e o canal utilizado para ligar essas duas pontas. E aí as redes sociais, as mídias, enfim, o Instagram era um e agora é outro. Há alguns meses, não sei nem se tem um ano isso, tinha o Clubhouse que virou uma febre, de repente ele sumiu. Nada mais é do que uma tentativa de encontrar canais mais eficientes para aproximar quem precisa ou deseja e quem tem algo a oferecer. Claro que nesse pano de fundo a gente tem valores, filosofias, posturas, visões de mundo. E aí eu acho que, para encerrar minha fala, uma das grandes dificuldades que a categoria de arquitetos tem, maior até do que vender seus produtos, é vender, entre aspas, a sua profissão. É um trabalho que não é só do indivíduo, né, do arquiteto, da arquiteta, mas é das entidades de classe, dos órgãos de representação, de institutos, sindicatos, conselhos, etc., para mostrar para a sociedade a relevância da profissão, porque não adianta eu vender algo para alguém que não sabe que precisa daquilo. Então, é um caminho mais longo do que simplesmente oferecer um produto ou um serviço, né? O marketing de serviços, em particular da arquitetura, envolve vender a profissão do arquiteto, para, a partir daí, disputar em pé de igualdade com outros profissionais a qualidade de produto que eu estou oferecendo. É um desafio gostoso, né? Por isso que a gente está aqui. Bacana. Meus colegas levantaram umas bolas aí sensacionais. Na verdade, tinha feito umas anotações aqui. Eu vou de improviso, porque eu quero aproveitar aqui que foi falado. A fala do Meira me lembrou muito o Choque do Futuro. Estava até tentando lembrar quem que era o autor, mas ele já falava isso há tanto tempo, né? Que a atenção vai ser um bem escasso. E ele está ficando cada vez mais escasso. E o que chama atenção é o seguinte, que com isso a gente vê os agentes econômicos brigando pela atenção, mas usando as mesmas estratégias. E isso está virando uma massa tão sem graça que, não sei se vocês viram aí um tempo atrás, Netflix está desempenhando mal.
E a Netflix é isso, né? Na verdade, olha aqui, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E as pessoas estão cada vez mais circulando por aquele catálogo imenso de títulos e achando aquilo insosso. E me parece que o que é perene, então, é o que está acontecendo. Você vê assim, a atenção das pessoas, para onde que elas estão indo agora? Elas começam a prestar atenção a quem não está pedindo atenção, mas quem tem consistência e quem é genuíno, né? O genuíno está ganhando espaço, né? Tipo aquela menininha que ganhou a medalha lá do skate nas Olimpíadas. Pô, é sensacional aquela menina, porque ela não está, parece que ela é ela mesma em qualquer lugar, e aí ela chama atenção e ela ganhou uma notoriedade incrível. E isso me fez pensar o seguinte: quando a gente pensa em suprir necessidades, me lembrou que eu sinto muita falta de uma coisa entre os arquitetos, que é a perenidade da proposição de valor, do value proposition no modelo de negócios. Eu sinto muita falta de investimento de tempo e energia no modelo de negócios. Parece que isso falta um pouco, né? E nessa questão do genuíno, me lembrei aqui também de uma experiência que eu tive. Eu trabalhei com o arquiteto Paulo Bastos entre 2010 e 2012. Comecei a trabalhar com ele, ele tinha 74 anos de idade. E aí eu vou retomar uma fala do Botelho, que acho que foi muito interessante. O Paulo tinha um sócio que ele me dizia o seguinte: o Paulo sobrevive como escritório, o escritório dele era extremamente ativo, a gente tinha muitos projetos, e de um arquiteto formado em 68, 69, não me lembro exatamente em que ano que ele se formou, mas por quê? Porque ele era flexível na atividade dele. Então, ele tinha um jogo de cintura para adaptar a atividade dele. Mas quem ele era, inclusive a forma de apresentar o projeto dele, ele não mudava. Então, tinha uma consistência do que ele estava propondo. E se alguém oferecesse alguma coisa para fazer uma proposta que ia contra os princípios dele, ele não fazia, simplesmente não fazia, daquela geração heróica, né, dos arquitetos dos anos 60. Mas, ao mesmo tempo, ele soube se adaptar, por exemplo, a fazer projeto de urbanização de favelas, que muitos dos colegas dele se recusaram terminantemente a entrar nesse ambiente, né? Então, eu acho que tem umas armadilhas aí, essa divisa nebulosa que o Botelho trouxe entre o que nós temos de metaverso e o que temos de mundo real. Eu acho que a principal armadilha é o risco que existe da gente usar o virtual para desenhar o mundo real. Por quê? Porque o virtual, ele é perfeito, né? Então ele cria muita expectativa, e se criou expectativa, cria frustração. Só que a gente ainda está no momento da criação da expectativa, estamos ali construindo um monte de coisas que não existe, né? É um momento muito típico, e da mesma forma que eu falei de choque do futuro, isso também não é novo, né? Se a gente for ver Matrix 1, não sei se vocês vão lembrar, Matrix 1 aparecia um livro do Baudrillard. O Jean Baudrillard era o pós-modernismo, né? E o Baudrillard falava o seguinte, que o mapa hoje, naquela época, né, começo dos anos 90, é mais importante que o território. As pessoas se maravilham tanto com o mapa que não querem mais conhecer o território, quer ficar ali cultuando o mapa. O mapa é mais interessante. E com isso, parece que está existindo um culto à imagem, né? E aí, quando aparece a obra pronta, fala assim, poxa, mas é só isso? Me lembra aquela citação de que hoje, parece que em Las Vegas tem um concurso do melhor Elvis Presley, né? O pessoal vai lá e se veste de Elvis Presley para ver quem é o melhor Elvis Presley. E já disseram o seguinte, se Elvis Presley de verdade entrasse na fila e participasse do programa, ele ia perder, porque tem outros Elvis Presleys muito melhor do que o próprio Elvis. Agora, só para fechar aqui a minha fala, eu fico pensando, por exemplo, hoje Ramos de Azevedo deve estar se revirando no túmulo, né? Porque ele fazia aquela coisa maravilhosa e fechada com tapumes, e aí tinha aquele dia, que era o dia de tirar o tapume, tirava, era, nossa, coisa maravilhosa. E hoje está acontecendo o contrário, né? Parece que o pessoal tira o tapume e tem a decepção. Fala, poxa, mas o 3D lá que você fez, era muito mais bacana do que esse aqui do mundo real. Então, tem um divisor tênue e nebuloso mesmo. Concordo com o Botelho, a gente tem que manter a mente aberta e buscar o nosso caminho, buscar estratégias. É um caminho completamente novo para a gente sobreviver nisso. Eu só ia complementar que
Eu estou tentando manter minha mente aberta, mas no frontal, no TikTok, não passou pela minha cabeça ainda, tá Botelho? Ai. Olha só, gente. O Botelho citou aqui um vídeo que eu publiquei no canal 893 nesse final de semana. Na verdade, ele foi ao ar oficialmente hoje, né? Mas alguns amigos tiveram acesso ao vídeo ao longo do final de semana, que é um vídeo exatamente sobre a minha posição em relação ao TikTok e explicando por que eu não vou entrar no TikTok. Esse é um território no qual eu não vou me aventurar. E aí eu me lembrei, aliás, me lembraram disso, né? De um artigo que eu publiquei no ano 2000. No ano 2000 teve Jogos Olímpicos na Austrália. E, na época, havia uma febre de palestrantes motivacionais, alguns muito famosos, milionários mesmo, né? E um deles, o Shineshi, que foi contratado pela Confederação, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, para preparar mentalmente os atletas para a participação nos Jogos Olímpicos. Para quem não lembra, eu sou aficionado por esporte, né? Foi um fiasco, o maior fiasco do Brasil na história dos Jogos Olímpicos foi os Jogos Olímpicos de 2000. Foi o resultado mais disparatado entre expectativa possível e realidade. Nós chegamos ao limite de ter uma partida de vôlei contra a Argentina. O Brasil, a essa altura, já era campeão de vôlei fazia muito tempo. As 19 partidas anteriores, o Brasil havia vencido a Argentina. O Brasil venceu 19 seguidas e perdeu um jogo para a Argentina durante os Jogos Olímpicos. Nessas alturas, já estava desmoronando, já estava caindo a casa do Shineshi, que ele estava, obviamente, sendo cobrado, né, por todo mundo. Eu escrevi esse artigo que está lá no meu site, ainda está disponível, se chama Amarelou, sim senhor, né? Porque todo mundo falava, o Brasil amarelou, e ele negando, dizendo que não tinha amarelado, e ele falou que o problema é que a Argentina conhecia muito bem os jogadores brasileiros e que a Argentina treinou muito. E aí eu respondi nesse meu artigo, então continua valendo um negócio que sempre valeu, que é treinar. Então, nesse sentido que eu digo que treinar é perene. Então, você pode ter modinha para cá, modinha para lá, mas treinar continua sendo aquilo que efetivamente vale. Né? Então, a Argentina ganhou porque treinou mais do que os brasileiros. Pelo menos essa foi a explicação do cara que achava que seria possível ganhar fazendo mágica, fazendo os atletas caminharem em cima de braseiro, fazendo os atletas mentalizarem, olharem para o espelho e dizer eu sou foda. Não adiantou. Só adianta para quem efetivamente treinou. Então, nesse sentido, eu acho que existem algumas coisas que são perenes. Daqui a 20 anos, nos Jogos Olímpicos, vai ganhar quem treinou mais e treinou melhor. Não importa quantas vidas ele tenha no Second Life ou em qualquer metaverso, para ganhar os 800 metros no Campeonato Mundial de Atletismo, vai ter que treinar. Isso é perene, não vai mudar. Né? Então, eu acho que nesse sentido, a próxima pergunta tem a ver com essa coisa de que, de vez em quando, surgem essas pessoas que têm uma solução mágica a baixo custo, ou seja, o paraíso a baixo esforço, e a gente sempre teve de onda esse tipo de movimento. E agora me parece ser os tais influencers ou digitais influencers. Eu acho que eu até vou colocar aqui uma observação feita por um dos nossos colegas que estão assistindo, que é o Rony. Eu tinha anotado aqui exatamente isso na hora que o Botelho falou, né? Que ele falou que esta corrida atrás das decisões dos algoritmos está nos enlouquecendo. E eu me perguntei, uma coisa que está nos enlouquecendo é saudável? É bom? Né? Não é um negócio não é um negócio que é insustentável, algo que nos faz literalmente enlouquecer?
né? Porque o que acontece hoje é que cada rede social que descobre um jeitinho novo de pegar a atenção, porque quem está conseguindo, no fim das contas, a atenção das pessoas são as redes sociais, não são os usuários das redes sociais. São as redes sociais que descobrem formas de fazer você ficar grudado no telefone por mais tempo. E a pergunta que eu me faço eu devo contribuir para que esse tipo de indústria prospere ou devo entrar para a resistência? Então, o meu vídeo, o Botelho, foi exatamente no sentido de declarar que eu estou na resistência. Que eu, assim como quando eu escrevi o artigo, o Facebook faz muito bem o mal que nos faz, né? Eu falei, não, eu não vou migrar para dentro do Facebook, como o Banco do Brasil, foi o que me levou a escrever aquele artigo. O Banco do Brasil abriu uma agência dentro do Facebook. E aquilo me deixou maluco, né? Dizer, por que diabos um banco, com o poder que tem o Banco do Brasil, acha que para entrar em contato com o seu público ele precisa estar dentro do Facebook? Isso é realmente se entregar para o Zuckerberg, né? Entrar para dentro da fazendinha dele e dizer, bom, agora está aqui a chave, eu não preciso mais sair daqui. Então, assim, é contra isso que eu tenho me rebelado em certas medidas. Mas a pergunta que eu faço para vocês vocês identificam esse oba-oba dos digitais influencers com algum nível de risco para arquitetos e designers? Eu estou falando de gente, veja bem, eu estou falando de gente do nível do coach da montanha lá, tá? Um cara que tem 1 zilhão de seguidores, que consegue encantar um monte de pessoas usando as técnicas e os recursos que os algoritmos permitem, né? Mas que de produtivo, na verdade, não tem nada, né? Ele está levando muita gente a gastar rios de dinheiro. Influenciador sempre existiu. Acho que a diferença é o canal e a abrangência, né? Acho que nunca antes na história da humanidade foi tão fácil influenciar pessoas. Isso pode ser bom, como pode ser uma porcaria. Não preciso citar exemplos que a realidade faz isso por mim. Tem uma frase que eu falo muito assim nas minhas aulas: não é porque tem o microfone ligado que eu preciso dizer alguma coisa. E nós temos um microfone para cada um, ligado 24 horas por dia, com gente para ouvir. Isso é muito tentador, né? E quando eu transponho essa facilidade de comunicação para um modelo, para uma matriz de negócio, de divulgação de um produto, isso ganha dimensões financeiras, inclusive, muito tentadoras. Eu já tive uma visão bastante pessimista e, por que não dizer, revoltada com relação aos influenciadores. Hoje eu me coloco muito mais como alguém que quer ser visto como diferente. E como tal, eu consigo falar melhor para pessoas com quem eu quero me relacionar. Isso, eu realmente acredito que, do ponto de vista comercial, isso também tem algum significado. Claro que quanto mais pessoas me ouvirem, maior é a chance de eu vender meus produtos. Isso é fato. O problema é que, quando você tem uma facilidade de comunicação, quando você tem uma profusão de pessoas, a maioria delas, inclusive, muito bem intencionadas, replicando conceitos aprendidos por alguém que, por sua vez, aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que já era raso. Então, você tem o raso, do raso, do raso, do raso. Chega uma hora que eu faço uma analogia com... são os profissionais florais de bar, né? Porque o que você tem ali é água diluída num nível tão básico, que é água, na verdade. E a pessoa acha que está curando ali de espinhela caída, câncer, né? Eu acho que é uma analogia interessante de se fazer com esses florais de bar aí das redes sociais, né? Pessoas que reproduzem conceitos prontos que, por sua vez, já eram rasos por natureza. Existem aspectos interessantes nisso. Eu tento ver o lado positivo, sem ser muito poliana, assim. É um canal que se mostra para que se fale de arquitetura, que se fale de prática profissional, para o bem ou para o mal. Fala-se disso. O problema é que há pessoas querendo oferecer produtos e querendo passar uma ideia de que é fácil, algo que, por natureza, é difícil.
Outra frase que eu falo muito, eu já comentei isso com o Enio, né? Se tá fácil, tá errado. Principalmente relacionado à precificação, a finanças, a marketing. Nada é tão simples quanto parece. Embora seja fácil para alguns, mas geralmente essa é a exceção e não a regra, né? O problema dos influenciadores é transformar em regra o que é exceção. Isso é muito tentador, né? E aí, puxando um pouco para a brasa da minha área de pesquisa, isso tem a ver com o nosso sistema de recompensa. Isso é química. Você tem aí uma descarga de dopamina muito tentadora quando eu aciono o meu sistema de recompensa. Isso é excitante, eu achar que eu vou encontrar uma solução pronta para resolver meu problema. Então, a gente está vivendo a ditadura dos livros com foda na capa, né? Não o ato em si, mas a palavra, né? Todo mundo é foda e foda-se não sei o quê. Ou então os guias definitivos. Ou então os guias definitivos, né? O que eu acho de uma pretensão absurda, porque nem a Bíblia é definitiva, ela foi reescrita várias vezes, né? Eu até brinquei que um dos títulos que eu pensei para o meu livro era Guia Provisório, porque quando eu comecei a escrever há um ano atrás, eu não conhecia a obra do Ricardo, do Trevisan. E eu tive que reescrever metade do meu livro por culpa do Trevisan, porque ele mudou a minha cabeça com relação à precificação. Imagine se eu tivesse criado um guia definitivo. Eu teria colocado assim, guia definitivo até ler o livro do Trevisan. Aí já não é mais definitivo. Agora eu vou ter que escrever de novo. Deixa eu falar aqui. Outro dia, um colega meu, amigo meu, escrevendo um livro que é, de fato, muito bom, o livro que ele está escrevendo, e o título provisório do livro dele era A Bíblia do tema lá que ele está explorando, né? Eu falei, não faça isso. Não... É um título muito pretensioso, né? Muito. Né? Apesar dele realmente estar no limite, tá no estado da arte do campo em que ele está trabalhando, mas quando você coloca um título desse, né, qualquer leitor sério já vai desacreditar. Desculpa ter te interrompido. Não, imagina. Aí, só para concluir, nós três aqui, que vendemos, nós quatro, né, que vendemos produtos, eu acho que o fato de existirem profissionais que dividem o mesmo segmento que nós, que oferecem produtos inferiores, aí como alguém que estuda marketing, eu vejo como uma oportunidade e não como um problema. Se torna mais fácil, inclusive, me diferenciar, né? Nós fazemos isso com certeza. Buscamos destacar o que oferecemos de diferente daqueles que oferecem soluções fáceis e, portanto, erradas por natureza, né? Só para deixar um gancho para o Trevisan, que é a área dele também, uma das coisas que mais me irritam atualmente, Trevisan, são aqueles cursos de como faturar tantos mil em 30 dias. E aí dá vontade de dizer, olha, você precisa estudar para aprender o que é lucro bruto, em vez de aprender o que é faturamento, porque não adianta faturar 100 mil se você gasta 89 mil para faturar os 100, né? Então, só um exemplozinho prático da nossa área que mostra como tem muita gente vendendo coisa que não serve para nada. Então, só um comentário, Enio, sobre a história do treino, né, e coisas que são perenes, né? Eu fui jogador de vôlei, né? Nos anos 70, eu fui semi-profissional jogador de vôlei. Se eu olhar como a gente treinava em 1970 e como a gente treina hoje, é outro planeta. Então, eu acho que assim, o treino, eu acho que a gente tem que se fixar em como a gente faz as coisas e não exatamente só no rótulo, né? Então, a gente não treina da mesma forma que a gente treinava há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, e não vai treinar da mesma forma daqui a 20, 30 anos, com certeza. Então, é essa capacidade que eu acho que o ser humano tem que ter de se adaptar. E como o colega que está nos assistindo e fez assim, nos privilegiou aqui com um comentário, essa questão de enlouquecer, o Rony, essa questão de enlouquecer é também resultado sempre do meio que a gente está vivendo. As pessoas enlouqueciam antes e vão continuar enlouquecendo sempre. Então, aí existe também a sua competência, a sua capacidade, a sua resiliência, que sempre é fundamental, né? Sempre foi e sempre será. Então, eu penso que a gente tem que ser seres adaptativos e tem que entender, sim, tudo aquilo que está acontecendo e tem que experimentar. Se a gente não tiver coragem de experimentar, dificilmente a gente consegue sobreviver. Esse é um ponto importante. Agora, a questão dos influencers, eu penso também que a gente tem que separar. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Então, assim, cara, eu não sou contra o meio.
porque eu vivo do meio, eu preciso do meio, e eu me considero uma pessoa que produz conteúdo. Então, eu tenho uma audiência, eu faço palestras há muitos anos no Brasil todo, muitas pessoas me conhecem, e hoje muitas pessoas me conhecem das mídias sociais, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender, assim, não é o meio que está errado, é a maneira pela qual a gente usa o meio. E é importante que a gente tenha claro isso, né? Então, hoje, muitas pessoas vivem do Instagram porque elas vendem coisas no Instagram. Muitas pessoas dependem do Instagram para sobreviver, para fazer o seu negócio, como muita gente depende das plataformas de e-commerce, que também são raras. 3, 4, 5. Se você olhar hoje, 70% do que se vende no Magalu não é produzido, não é vendido pelo Magalu. É uma plataforma que é ocupada por milhares e milhares de pessoas que estão ali vendendo seus produtos. Assim é com a Amazon também. Então, são plataformas, são shopping centers virtuais que estão ali. Se não existisse isso, cara, quantas pessoas hoje sobrevivem, quantos negócios sobreviveram nessa pandemia por conta desse meio digital? Então, eu sou um aliado do meio digital. Eu acho que Gente, eu faço um vídeo hoje, em meia hora, que nos anos 70, quando eu comecei a trabalhar, meados dos anos 70, eu pagava $30 mil para fazer o vídeo que eu faço hoje, aqui em meia hora. Isso é tecnologia. Como é que eu posso ser contra essa tecnologia? De forma alguma. Agora, eu tenho que relevar. Então, eu tenho que ter isso, sim. Eu tenho que ter a capacidade de filtrar. Não é? E isto é um grande ponto. Eu tenho um neto de 4 anos de idade que está descobrindo tudo isso, todo esse mundo virtual, e eu vejo a preocupação da minha filha e do meu genro em filtrar as coisas. Então, ele ganhou um tablet da Amazon que não permite que ele acesse a internet sem autorização dos pais. Então, ele só vai acessar a internet se os pais acessarem. Ele não pode acessar a internet, né? Então, o tablet vem blindado com uma senha, que para acessar a internet precisa pôr uma senha. Então, a sociedade ela vai encontrando fórmulas de se defender disso tudo. Não é? Então, agora tá bom, tem o negócio das fake news, que fica mais fácil de você proliferar, a gente sabe disso, eleições que são manipuladas e tudo mais, mas, gente, qual é a diferença da fake news e dos caras lá nos confins do país que põem ônibus e dão almoço para o cara ir votar no dia da votação? Então, as mídias sociais hoje, elas denunciam isso, porque a gente consegue fotografar isso, filmar isso e reverberar isso. Uhum. Então, eu sou um grande defensor das mídias sociais, como homem de marketing, de comunicação, eu sou jornalista de formação. Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, eu sou jornalista. Hoje eu tenho a minha TV Globo, pessoal. Vocês não têm noção o que isso representa para um jornalista como eu, que foi formado em 1978. Não é? Eu fui assessor de imprensa durante muitos anos. Hoje eu tenho um poder nas mãos que eu nunca tive. Uhum. Isso Só que esse poder está nas mãos de todo mundo. Não, está nas mãos de todo mundo, sim. E a plataforma, nesse sentido, ela é democrática. E nós temos que lutar para aperfeiçoar a plataforma e não ser contra a plataforma. Essa é a minha visão. Porque ela abriu universos, ela abriu portas que antes elas não existiam. Uhum. Eu esmolava, durante muitos anos, como assessor de imprensa, eu ficava atrás dos jornalistas para eles publicarem alguma coisa. Hoje, eu consigo ter a minha TV. O que nós estamos fazendo aqui na Conexão 893? Isso aqui é a sua Globo, meu amigo. Como é que você teria isso? O YouTube é coisa mais... Que não é isso tudo, né? Só a audiência que não é a mesma. Bom, mas não importa, porque agora a gente está olhando para o nosso micro-universo e cada um tem o seu micro-universo. Se eu falo para 200 pessoas e essas 200 pessoas são as pessoas certas, como o Meira já colocou aqui, isso está tudo bem, está tudo bacana. Agora, tem uma pessoa que tem 1 milhão, ela é uma arquiteta, ela tem 1 milhão de seguidores.
O conteúdo dela é super bacana. E ela é uma influencer, ela ganha dinheiro vendendo, né, publicidade, entre aspas, de uma outra forma, dentro da plataforma dela. Eu acho isso fantástico. Não é isso que eu acho que isso não depõe. Ao contrário, isso valoriza, não é, o interesse, o desejo de ter um bem, né, como foi dito aqui. Então, esses conceitos, que são conceitos lá do século passado, eles precisam ser repensados. E a todo momento. Daqui a pouco, nós estamos completando 22 anos no século novo. Eu já acho que o século já está velho. Então, é este raciocínio que eu procuro dentro da minha atividade. Né? Será? Né? Eu penso sempre nisso. Eu hoje tenho a oportunidade de deixar um legado muito mais fácil do que era antes. Então, antes a gente dizia que tinha que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Hoje, cara, eu estou escrevendo um livro todo dia, nos meus posts, nos meus vídeos, nos meus materiais, se eu tiver essa consciência, claro. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para a gente vender os nossos serviços. Então, sim, existem influencers do bem e existem influencers que servem para entreter, meus amigos. As plataformas, as mídias sociais, fundamentalmente, são entretenimento. E também algum conteúdo. Então, elas são entretenimento fundamentalmente. O TikTok é entretenimento. O Reels é entretenimento. Essa é a realidade hoje. Se isso vai mudar amanhã ou não vai, agora... Acreditem nisso, acho que todos nós aqui estamos convencidos disso, são ferramentas que só vão evoluir. Eu não vejo... e o Clubhouse, que a gente fala muito aqui, o Clubhouse é um problema no Brasil. Eu continuo usando, eu não uso mais o Clubhouse, mas eu navego no Clubhouse. O Clubhouse nos Estados Unidos, por exemplo, funciona super. Porque lá tem outra consciência. As pessoas têm mais profundidade, as pessoas discutem mais... questões políticas, questões religiosas, questões profissionais, coisa que a gente não está acostumado aqui. Nós somos uma geração que viveu na ditadura. Eu sou dessa geração que viveu na ditadura. A gente não aprendeu a discutir as coisas no plano filosófico, no plano político. Vai demorar gerações ainda para isso. Então, quando você vai para o conteúdo, e o Clubhouse é conteúdo, o Clubhouse não é postar uma fotinho, né? Não é você estar lá no restaurante e mostrar o que você comeu. Não é você tirar sua foto na Torre Eiffel. Cara, o que eu quero saber que você está lá na porra da Torre Eiffel? Não é? Então tem que ter profundidade, cada um tem que achar o seu espaço, não é? E criar essa legião, digamos, de seguidores que se interessem por aquilo que ele definiu como o que seria a sua autoridade, o seu legado, a profundidade do seu conteúdo. Eu penso que isso é mais importante. Então, eu acho que nós deveríamos discutir qual é o conteúdo que realmente cada um de nós se propõe a entregar e o quanto disso ele percebe que é uma contribuição para a sociedade de maneira geral. Né? E, para fechar, o Ricardo falou do papel de valorizar a profissão. Eu já saí desse mundo. Eu não acho que a gente tem que se preocupar muito com isso, não. Porque, na verdade, a profissão ela é valorizada porque ela é resultado da capacidade e da competência das pessoas que exercem a profissão. Achar que uma entidade vai criar isso, eu penso que isso não existe mais, Xará. A realidade é essa. Hoje, qualquer profissão é resultado da competência, da somatória daqueles que exercem essa profissão. E ficou mais fácil de perceber isso. A gente tem hoje os meios para dizer, olha, aquele médico é bom, aquele médico não é bom, aquele sistema é bom, aquele sistema não é bom, aquilo é bom, aquilo não é bom. Você tem ratings, você tem gente falando, é outro planeta. E tem muito arquiteto ainda. Outro dia eu fiz um blog, um post que deu uma confusão danada, porque eu estava criticando os arquitetos que fazem parte de certos grupos no WhatsApp, que ficam discutindo as mazelas da profissão.
que ficam metendo pau em fornecedores, que ficam perdendo seu tempo discutindo que a profissão é uma merda, que o cliente não presta, que isso, que aquilo. Se você pegar esses grupos, a grande maioria das postagens são nessa direção. Aí eu te pergunto, você acha que o CEO da Apple faz parte de um grupo desse? Você acha que o CEO da Nike faz parte de um grupo desse? Então, é isso que é minha preocupação, né? A ferramenta está aí, a ferramenta tem uma qualidade extraordinária, nos permite dominar o terreno da informação que a gente não dominava, mas, como sempre foi, o conteúdo não é da plataforma, o conteúdo é resultado daquilo que as pessoas colocam lá. Então, eu acho que a gente deve criticar e ajudar as pessoas a melhorar esse conteúdo. Me permite uma observação só. Eu, obviamente, não tem como não concordar com praticamente tudo que você falou, exceto por uma coisa, tá? Quando você coloca assim, que a ferramenta é extraordinária, que a ferramenta é boa, eu estou entendendo que você está se referindo às plataformas, os aplicativos, as redes sociais, e nisso eu discordo frontalmente. Eu acho que a ferramenta em si, né, desde o Facebook, porque de lá para cá as coisas começaram a se tornar mais complicadas, né? Então, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram e tudo mais, eles não contribuem para que haja um desenvolvimento no pensamento crítico. Cada novo ajuste nos algoritmos é no sentido de idiotizar mais as pessoas. Então, eu não considero o Instagram ou o Facebook ou qualquer uma dessas plataformas como um aliado na busca pela valorização profissional. E aí eu concordo com o Ricardo Trevisan. Eu acho que as instituições, as entidades, elas precisam fazer um mínimo de curadoria que as redes sociais, com os algoritmos que elas disponibilizam, elas liquidaram a curadoria, de tal maneira que elas permitem que pessoas extremamente desqualificadas e irresponsáveis possam ter tanta luz quanto alguém que é responsável, que é sustentável, que é equilibrado, que é competente, mas que não tem carisma, que não é bonito, que não fala direito, que não dança bonitinho, que não tem coragem para fazer um nu frontal no TikTok, como nós. Entendeu? Então, eu acho que as plataformas e a estrutura das plataformas, elas não ajudam, elas realmente não contribuem para fazer um ambiente profissional de arquitetura e design melhor. Eu acho que nós temos que fazer por onde, né? E não podemos esperar que o Facebook, o Instagram e outros aplicativos nos ajudem, porque eles não vão nos ajudar. O interesse deles é outro. Nesse ponto só que eu... Só para não polemizar e a gente não fazer nós dois aqui o debate, eu só quero deixar claro, eu entendo, respeito a tua posição, sem dúvida nenhuma, mas eu vejo muita coisa boa, muita coisa boa. Não, sem dúvida, tem muita coisa boa, mas a plataforma não estimula a que essas coisas boas progridam. A plataforma, ela dá mais espaço, mais força e mais instrumentos para quem é mais vazio. Então, assim, pessoas com o nível de qualidade do Ricardo Trevisan, por exemplo, não se cria no Instagram. Não vai longe. Olha a quantidade de seguidores que tem o Ricardo Meira e compara com certas pessoas aí que tem 200, 300, 400 mil seguidores. Olha, somando os meus seguidores todos, eu tenho cerca de 35 mil seguidores nas mídias muito sociais. Muito pouco se tu comparar com não, gente. Não é muito pouco. Desculpa, esse é o ponto de vista que está errado. Existem 150 mil arquitetos no Brasil que são meu target. Se eu tenho 35 mil de alguma forma nesse universo, é maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Mas tem gente que lida com arquitetura e tem 200 mil, ou tem 50... mas não lida com arquitetura, não. Eu estou falando do meu universo, certo? Do interesse que eu tenho, do foco que eu tenho. A gente tem que entender isso. As mídias sociais, elas precisam ser analisadas sobre a ótica do interesse de cada agente que delas se usufruem.
Esse é o ponto. Então, nada é perfeito na sociedade, claro que não. A coisa mais imperfeita na sociedade é a democracia. A gente sempre fala isso, mas é a melhor coisa que a gente tem, né? É imperfeito, mas é a melhor coisa que a gente tem. Esse é o ponto. Então, o que eu quero é ajudar a contribuir para a melhoria da ferramenta e não invalidar a ferramenta. Porque eu vejo coisas muito legais em arquitetura, vejo muita coisa idiota, sem dúvida nenhuma, como vejo em todas as áreas, mas vejo muita coisa interessante que as pessoas não conheceriam. Nós estamos, com as mídias sociais, mudando a visão que as pessoas têm da arquitetura e do design de interiores. Essa que é a verdade. Ferramentas como o Pinterest, ferramentas como o Instagram e agora também ferramentas como o TikTok, que as pessoas ainda não aprenderam a usar, porque estão estigmatizadas com essa coisa da dancinha. Quando aprenderem a usar a ferramenta, e o Trevisan daqui a pouco vai aprender a usar a ferramenta, se é que ele ainda não aprendeu, e o trabalho dele vai ser multiplicado. Essa que é a verdade. Então, eu prefiro ajudar as pessoas a aprenderem a usar a ferramenta, que tem sido o meu trabalho. Então, peraí, vamos definir uma estratégia aqui? Vamos. Como é que a gente vai trabalhar com a ferramenta? Vamos tentar esses caminhos? É isso que a gente tem procurado fazer. Mas entendo, Enio, e respeito a tua visão, e parcialmente eu concordo com você, porque o seu alerta é válido, porque você está nos dizendo, olha, vamos tomar cuidado e vamos ter na mão da sociedade controles para que essas ferramentas não contribuam de maneira negativa, né, para todos nós. Então, aí sim o teu apelo ele é bastante válido. Mas o desafio, como o Meira colocou, e aqui eu paro para o Trevisan também se colocar, o Meira colocou que há alguns anos a atenção, ele falou da atenção, outro dia eu vi um post falando da AIDA, ensinando a trabalhar conteúdo em cima do AIDA. Eu falei, pá, cara, eu estou no século XVIII, né? Então, na verdade... 1889 o AIDA, né? 1889. Né? Exatamente. E se nós estamos falando que era de 8 segundos e hoje é de 3 segundos, Enio, né? Nós estamos falando de uma realidade que não dá para mudar. Então, a nossa competência tem que ser produzir conteúdo com profundidade, mas numa linguagem que seja aceita pelo algoritmo. Essa aqui é a jogada. Mas o algoritmo muda toda semana. Quando você... E a gente vai mudando junto. Não muda também. A pandemia, isso é enlouquecedor. Isso é enlouquecedor. Não é, mas esse é o lado bom. É por isso que eu, aos 67, estou achando que estou começando tudo de novo todo dia. Olha que diversão. Se isso fosse apenas uma circunstância, sem nenhuma outra consequência, ok. Mas é gente ganhando dinheiro. Mas olha eu digo assim, gente se tornando bilionário. E eu não estou falando dos caras que ganham dinheiro no YouTube. Estou falando do dono do YouTube. Do dono do Instagram. A visão dos anos 60 aqui, ó, estamos falando das multinacionais, dos conglomerados. Isso, Diogo, era papo de quando eu tinha 18 anos de idade. Isso faz tempo pra caramba. Então, é isso que me incomoda um pouco, sabe? A gente ficar preso a isso e não perceber que existe uma transformação por trás disso. E é possível de se aperfeiçoar tudo isso. Agora, tem que ter resistência, sem dúvida, tem que ter paciência, mas eu não posso simplesmente dizer que isso é um problema, enfim, do seu Zuckerman, você entendeu? Eu não aceito isso, não concordo com isso. Ricardo Trevisan, quer entrar nessa conversa? Não. Eu vou voltar um pouquinho, vou voltar à sua primeira pergunta, que acho que ela é importante. Você abriu aqui perguntando o seguinte: você acha que um influencer é perigoso? Eu acho que um influencer não. Mas eu acho que a cultura de valorização do vazio é perigosa. Se a gente alimenta isso, retroalimenta isso, isso pode se tornar perigoso. Eu acho que hoje ainda não é perigoso, mas isso pode se tornar perigoso. Se a gente não avançar para isso que o Botelho falou, da gente fazer discussões com conteúdo, né? O Mira colocou uma questão interessante aí, estava até lembrando aqui que ele falou do guia definitivo, né? A Bíblia. E eu estava contando aqui, eu peguei 7 livros para ficar aqui na minha mão, para a qualquer momento. Eu esqueci do mais importante, que é o Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro. Sim. O Cisne Negro. Todos os fãs. Eu penso assim, quem escreveu um livro e colocou
um título como esse, ele não leu Taleb, né? E eu acho que Taleb é sensacional, porque ele conta aquela história do Peru de Natal, né? Que a nossa percepção, ela é imperfeita e é incompleta, né? E o Peru de Natal, ele tá lá, o Peru tá ali sendo alimentado pelo ser humano, ele pode desenvolver toda uma filosofia de que a função do ser humano neste planeta é alimentá-lo. E toda a construção filosófica dele cai por terra no dia 24 de dezembro, né? E então, assim, eu acho que valorizar o vazio pode se tornar perigoso, não só pela valorização do vazio, mas pelo negativo disso. É você parar de prestar atenção em quem tem conteúdo. Parar de prestar atenção e a gente desaprender o pouco que a gente sabe de discutir em profundidade um conteúdo. Sobre o comportamento dos influencers, eu falei agora há pouco do caso do Netflix. Eu me lembrei agora, até pela colocação do Botelho das Revoluções, quando ele abriu aqui a conversa, das curvas de Schumpeter, né? Então a gente tem lá as revoluções da máquina a vapor, da eletricidade, exatamente. E aí, o mais bacana é que o Schumpeter morreu faz muito tempo e ele continua tendo razão, né? A gente consegue aplicar a teoria dele a curvas que ele nem imaginava que existiriam, por exemplo, com o surgimento da internet. Porém, a gente vê que as curvas, elas se encurtam e ficam cada vez mais intensas. Mas quando eu vejo esse tipo de voo de galinha, de um influencer ou de outro, porque às vezes eles surgem e morrem pouco tempo depois, e aí surge um outro que toma o espaço dele e multiplica e morre, e depois surge um outro. Vamos dizer assim, um vício de substituição social que só tem um comportamento diferente do Schumpeter, que parece que eles estão cada vez mais fracos, porque parece que o próprio público passa a desconfiar, porque passa a confiar menos, porque você não tem tempo de criar um ícone, porque aquela pessoa que estava falando aquilo, de repente tudo aquilo é arroz com feijão do dia a dia, e tem um outro falando outra coisa. Oi? Só cria meme. Exatamente, é de momentâneo, né? Muito momentâneo. E com isso, durante o doutorado, eu entrevistei alguns proprietários, alguns sócios de escritórios de arquitetura, e foi muito interessante que alguns deles me falavam o seguinte: por exemplo, o aspecto X, que a gente sabe que é essencial para o escritório de arquitetura funcionar enquanto negócio, o negócio do escritório funcionar, a pessoa falava: isso aí está meio de lado, faz 1 ano, 2 anos que eu não mexo nisso. E a pessoa está tão concentrada ali na operação, né, que isso, tudo bem, isso aí já é um outro caso, mas o que me chama a atenção é que às vezes as pessoas estão prestando atenção nesses memes, estão prestando atenção nesse discurso vazio. Eu falo, poxa vida, larga o celular um pouco, conserta a tranqueirinha ali, porque você está reclamando que não está chegando cliente, que você não está tendo mais contrato, que você está tendo uma dificuldade de contrato, e o essencial parece que está ficando de lado, né? Então, eu acho que isso que é o grande perigo, tá? E voltando um pouco do que eu falei antes também, parece que está tendo um maravilhamento com a tecnologia de geração de imagem, né? Mas aí a imagem é aquela imagem que faria o Ramos de Azevedo revirar no túmulo, né? Porque é aquela imagem vazia, né? Você cria um cenário para a pessoa: olha essa casa aqui que eu estou pensando para você, eu posso colocar ela no Polo Norte, no deserto do Saara, no meio do mar, e a pessoa acha aquilo maravilhoso, só esquece que tem um terreno para aquela casa, né? E aí, esse tipo de valorização de uma imagem tão fora da realidade, que pode gerar uma vamos dizer assim, uma expectativa que não vai se concretizar, certamente leva a algum tipo de frustração pelo cliente. E antigamente, parece que os arquitetos eles estavam preocupados com esse equilíbrio, porque a gente sempre trabalhou com isso, né? A verdade é essa, o arquiteto sempre tentou vender um pouco de sonho. Mas parece que antigamente o arquiteto tinha essa preocupação. Falou, opa, daqui a pouco essa pessoa aqui vai ter que se deparar com a realidade. Então, eu preciso fazer esse equilíbrio de sonho, até onde eu vou e até onde que eu mostro a realidade. E se eu ficar só na imagem vazia, só vamos dizer assim, numa criação iconográfica própria, né,
em desenvolvimento de marcas instantâneas, que elas vão morrer na semana seguinte, isso começa a criar um risco para todo um campo. Então, eu acho, concluindo, eu acho que um influencer só não oferece risco, mas a cultura de a gente substituir ele por outro, e estar sempre prestando atenção em algum tipo de influência que não tem conteúdo, eu acho que isso sim é muito preocupante e muito perigoso para todos nós, tá? E só para fechar aqui minha colocação, o Ricardo Meira colocou um negócio interessante, fala que tem aqueles livros de como faturar, tirando a questão terminológica do erro, do faturamento, eu sempre fiquei pensando assim, o cara escreve um livro falando como faturar não sei quantos milhões, eu queria saber se o cara que escreveu o livro, ele fatura tantos milhões, né? Isso é uma informação relevante. É verdade. Mas essa é a onda dos arquitetos que são consultores agora. Eu pergunto a você, esse arquiteto ficou rico? Como é que ele vai ensinar o outro a ficar rico se ele não ficou rico? Então, como é que vocês me explicam isso? Tem uma porrada de arquiteto dando curso, ensinando todo mundo a ficar rico. Aí eu pergunto, o cara ficou rico? Será que ele sabe ensinar o outro a ficar rico? Então, são circunstâncias que, se a gente for entrar nesse detalhe do cara que escreve um livro ou que, enfim, inventa um curso, etc., meus amigos, nós vamos ter isso em tudo quanto é lugar. E não são as mídias sociais que estão criando isso. Isso sempre existiu. É que agora ficou mais fácil. Então, eu vejo um arquiteto... Eu não vejo o Norman Foster fazendo um curso de como fazer arquitetura. Você já viu, não? Ele é o arquiteto mais rico do mundo. Eu não vejo ele nas mídias sociais. Então, eu acho que a gente tem que discutir, será que esses caras vão sobreviver? Eu vi uma porrada deles nesses anos todos sumindo. Uhum. Aí sim são efêmeros, Ney, Enio. Então, Ricardo, mas olha só, o Ricardo Meira, que já participou dos meus cursos aqui, ele é testemunha disso. Os meus cursos, eles não prometem nenhum milagre desse tipo, né? Nunca dizem que o cara vai ganhar rios de dinheiro, que vai ficar rico, que vai faturar, que não sei o quê. Eu prometo que ele vai trabalhar com mais tranquilidade, com mais sustentabilidade, com mais equilíbrio, né? Porque isso é uma coisa que eu consegui na minha empresa. Isso realmente eu acho que é uma coisa muito importante. Gente, estamos chegando na nossa reta final aqui. Eu não vou dizer que eu não esperava de vocês esse nível de conversa, porque eu esperava sim, e a coisa realmente ficou muito boa, né? Ficou realmente muito bom. Eu tenho certeza de que as pessoas que vão pegar esse vídeo para assistir depois gravado, e mesmo os que estão assistindo agora ao vivo, vão querer ver 2 vezes com caderno e caneta na mão para tomar algumas notas do que foi dito aqui. E eu, obviamente, tenho que agradecer muito pela disposição de vocês de virem aqui, cada qual como bom professor, né, e contribuir com a sua aula nesse nosso programa. Uma última rodada para fechar o tema, com o que mais vocês gostariam de falar nesse campo. Vou deixar o Botelho começar. Bom, eu fui durante muitos anos e sou consultor de empresas, de grandes empresas. Se uma empresa me contrata para aumentar o faturamento, e se eu não vender isso para ela, ela não vai me contratar. Quando eu sou contratado para treinar uma equipe de vendas, eu sou contratado para fazer essa equipe de vendas vender mais. Esse é o mundo real. Então, quando um arquiteto me contrata, sim, eu vou ajudá-lo a ganhar mais, a ficar rico. Esse é meu objetivo, quero deixar isso bem claro. Porque é o mundo que eu aprendi a viver. Então, se eu estou trabalhando para Porto Belo, para a Deca, para a Duratex, para a Ornari, e se eles me disserem que não, não, eles querem vender mais, eles querem lucrar mais, eles querem faturar mais. Nós estamos falando de marketing. E o nosso objetivo é, sim, faturar mais, vender mais, ganhar mais, né? Os arquitetos no Brasil ganham menos, 74% dos arquitetos brasileiros ganham menos de R$8.000 por mês. 74% dos arquitetos brasileiros ganham menos de R$8.000. 37% ganham menos do que R$5.000. Essa é a realidade.
Então, na verdade, se a gente se predispõe a ajudar um cliente que é um arquiteto, um designer de interiores, um engenheiro, um paisagista, nós precisamos mostrar para o cara que existe uma outra faixa de ganho que ele tem que acessar. Essa linguagem... Ganhar mais é uma coisa, ficar milionário ou ganhar rios de dinheiro, ficar rico... Por que não ficar rico? Por que não uma ficar promessa rico? Instantânea, porque é disso que a gente está falando, sabe? Quando fala assim, em 5 passos você vai ter uma fila de clientes morrendo à tua porta. Não Sim, é assim. Aí nós estamos noutra discussão, como tem alguém que fala que tem 50 passos para 50 passos para ter um escritório, 50 passos, já estou cansado. Como é que eu vou dar 50 passos para chegar lá no resultado? Não dá. Então, eu entendo, você está coberto de razão. Nós estamos discutindo a forma de como colocar isso. Agora, a profundidade do conteúdo, pelo menos aqui do meu lado, eu quero deixar claro. Sim, nós temos, no meu modo de ver, que contribuir para que as pessoas ganhem mais, se essa é a sua proposta de trabalho. Esse é o objetivo. E aí, no contexto das mídias sociais, é sim uma ferramenta importante para você vender mais, vender melhor. Não fazer uma troca ali, fazer uma venda direta, mas sim vender a sua marca, colocar a sua autoridade, não é? A sua marca pessoal, a sua profundidade. Então, eu sou muito crítico em relação aos projetos que eu vejo sendo publicados no Instagram. Eu fiz um estudo, eu sigo mais ou menos 3.500 arquitetos no Instagram. E eu fiz um estudo durante um período e eu descobri que 98% das imagens postadas eram de tonalidades cinza, branco e tons pastéis. Aí eu te pergunto, se você olhar esse universo, onde está a diferenciação? Todo mundo está postando a mesma coisa. Não é? Então, é isso que a gente tem que discutir. Agora, amigos, a Anitta tem 64 milhões de seguidores no Instagram. Eu não escuto a Anitta, eu nem sei nem o que a Anitta, nesse momento, qual é o sucesso da Anitta. Mas porque eu não sou o target da Anitta. Mas ela tem 64 milhões e ela sim é uma influência e ela vai vender uma porrada de coisas. Como o Pelé sempre vendeu. Como muitos artistas sempre venderam. Só que o universo, e sempre teve influencers, sempre existiram esses influencers. Só que a magnitude disso não era discutido como é discutido hoje, porque hoje a coisa se ampliou. Não é? Então, se você olhar que no campo político, por exemplo, quem são os influencers no campo político no Brasil? As famílias que dominam os estados, que dominam qual é a diferença? Nós estamos falando de conglomerados, multinacionais, etc. Vamos olhar para dentro do nosso país. Não é? Então, é contra isso que, muitas vezes, eu acho que a gente simplifica a coisa, sabe? E a coisa tem mais profundidade. Não são só as mídias sociais. Eu penso ao contrário. Eu acho que as mídias sociais vieram em benefício de muitas coisas que antes não aconteciam. Quando um policial assassina um homem negro, e isso hoje é filmado, é colocado nas mídias sociais e provoca uma revolução, e assim várias outras manifestações, eu prefiro olhar as mídias sociais por esse ângulo, e não o ângulo tão negativo, né? O problema que eu vejo é que a mídia... Antigamente, você abria um blog na internet e as pessoas escolhiam ir lá ver. Se você entrava numa rede social, como o Instagram foi durante muito tempo, ele te apresentava as pessoas que você seguia. Agora você está seguindo fulano, mas fulano não aparece para você. Porque alguém que está fazendo uma caretice qualquer, está mais alinhado com o algoritmo, que muda toda semana, aquele cara está aparecendo para ti e você não está vendo um conteúdo de qualidade que você optou por ver. Sigamos lá. Abraço, obrigado pela paciência que tiveram comigo. Paciência nada, privilégio. Espero que a gente possa se encontrar em outras situações. E se for pelas mídias sociais, também está tudo certo. Exatamente. Porque, né, não podemos reclamar cuspir no prato que estamos comendo, né? Estamos aqui, numa delas, né, que nos ajuda
também a difundir os conhecimentos. Mas, Enio, muito obrigado, um beijo para você. De novo, obrigado aí pela tua disponibilidade de contar com a gente aqui. Um abraço grande. Nossa, privilégio nosso. Ricardo Trevisan. Bacana, Enio. Só mais algumas coisinhas para fechar e eu, de novo, vou aproveitar também a falha do Botelho. Ele estava me falando, estava lembrando de um professor da faculdade de administração, que eu estava fazendo administração, depois já era formado em arquiteto, né? E era um professor que a gente sabia que tinha um salário daqueles estratosféricos, né? O cara era rico, mas se ele não fosse rico, era só esperar 30 dias que ele ficava, porque o salário dele era realmente alto mesmo. E eu lembro de uma vez ele entrar na sala de aula e perguntar pra gente, falar assim, qual de vocês quer ficar rico? Aí todo mundo levantou a mão, né? Aí eu falei, então, isso é mentira. Porque eu contrato um monte de gente daqui e na hora do vamos ver que você tem que ir para cima do trabalho que realmente vai te dar dinheiro, 90% amarelo, os outros por 5% não conseguem e sobram uns 5 lá que desses ainda muitos fazem trabalho mal feito. Por isso que pouca gente realmente é rico. Eu fiquei pensando naquilo, mas realmente, eu já era arquiteto. E eu fiquei pensando naquilo, na questão da precificação. E aí o Ricardo Meira sabe que eu sou bem crítico de algumas formas de precificação que a gente tem na arquitetura que são extremamente arcaicas. Que acho que deve ser uma referência assim, da Coca-Cola dos anos 20, que ele calculava o custo da operação deles, colocava uma despesinha lá e falava, a gente vai ganhar 10% de lucro. Isso não existe mais, faz milênios, né? Não é assim que o mundo funciona. E eu vejo muito isso nos arquitetos também, que a gente tem uma tabela referencial, e aí que a gente sabe que muitos arquitetos consideram essa tabela referencial alta, e aí não tem coragem, né, de fazer uma proposta comercial dentro da tabela referencial, da tabela de honorários. E aí, às vezes, aparece aquela oportunidade que o arquiteto poderia fazer 10 vezes a tabela de honorários que pegaria o trabalho. E eu, entrevistando alguns arquitetos, inclusive, durante o doutorado, eu vi eles falando o seguinte, mas isso não é um valor justo. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas o que é um valor justo? Aí falou, o valor justo seria uns 10 mil reais por esse projeto. A tabela de honorários é 20 mil reais. Poxa, mas o cliente pagaria 50, 100 mil reais. Mas não é justo. Mas aí, uma coisa que eu coloco, tem uma questão que ainda não está sendo colocada aí, que é a questão do valor para o cliente. Você está gerando para o cliente um ganho de 500 mil, 600 mil, 1 milhão. Por que 50, 100 mil reais não é justo para você? É uma questão, assim, eu acho que ainda falta um pouco de atitude mesmo do arquiteto olhar no espelho e falar, meu caro, você merece. Meu caro, essa é a oportunidade. Tem uma diferença na arquitetura entre essa questão de justiça do preço e aproveitamento de uma oportunidade de negócio. Isso não vai aparecer tão cedo de novo. Você tem uma oportunidade dessa hoje, mas o resto do tempo você vai trabalhar cobrando lá os seus 10, 8 mil reais por mês, por projeto, porque não vai ter essa oportunidade de novo tão cedo. Parece assim que as oportunidades às vezes são perdidas por uma questão de autoafirmação, de autoentendimento, ou de um conceito, talvez esteja um pouco equivocado do que é o valor justo. O valor justo, ele deveria ser relacionado ao valor que você está criando para o seu cliente. Você está criando, às vezes, para o seu cliente, uma questão de um benefício patrimonial brutal que os arquitetos não estão colocando na mesa e que isso deveria fazer parte, inclusive, da negociação dos honorários do arquiteto, né? Então, acho que seria só esse complemento, já que a gente tocou no assunto de marketing, eu acho que a gente tem que falar de precificação também, tá? Acho que precificação tem tudo a ver com isso, por quê? Porque o preço influencia diretamente na forma como o cliente percebe você. Todos nós aqui sabemos disso, mas eu sei que muitos arquitetos não sabem, né? Então, se todos os arquitetos cobram 10 mil, então eu também vou cobrar 10 mil. Então, tá bom, então seu cliente vai te entender como qualquer outro arquiteto. Porque você está transmitindo esta mensagem para ele, quando você coloca o seu preço equiparado com todos os demais arquitetos, né? Por isso que eu sou contra as tabelas. Todos somos. E por isso que ninguém respeita as tabelas. Não, pelo amor de Deus.
Bom, de forma geral, eu acho que isso passa por aquilo que eu falei no começo, que a gente tem que trabalhar um pouco melhor nos nossos modelos de negócios, e trabalhar diferente nos nossos modelos de negócio significa a gente ter uma proposição de valor, como o Botelho falou, que nos diferencie. A gente tem que se diferenciar, né? Se você se coloca como a massa que publica a foto em preto e branco ou sépia, o seu cliente vai te ver assim, vai te ver como massa, né? É isso, Enio. Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês, com essas 3 feras que são vocês. E fico à disposição sempre que for convocado, não é convite, é convocação, estarei aqui presente. Muito obrigado, grande abraço. Perfeito, Ricardo Trevisan. O Ricardo Botelho e o Ricardo Meira já comparecem sistematicamente ao nosso Conexão 893, e você agora entrou na lista, então provavelmente você estará aqui conosco pelo menos uma vez por ano aqui para nos enriquecer. Essa fala do Trevisan agora, eu estou me sentindo assim, falta 1 minuto para acabar o jogo, ele me deu um passe na intermediária do meu campo, todo mundo está atrás de mim, está sem goleiro e eu preciso correr o campo inteiro para... Eu queria jogar mais, inclusive. Eu acho que isso aqui é um gancho, inclusive, para um outro evento com esse tema específico, que o Enio sabe que é um tema que eu adoro, e o Trevisan é uma referência também. E aí, para tentar fazer um fechamento, eu ia falar exatamente isso, que a gente está falando de marketing, tudo se resume a valor, né? Então, acho que nós devemos enxergar o marketing, de modo geral, como uma oportunidade importante, um conjunto de processos e ferramentas que me permitam ser visto de uma maneira melhor, ser visto de forma que as pessoas enxerguem o valor que eu tenho a oferecer. E aí, como eu já comentei, o que me atraiu, né, nessa visão do Trevisan é exatamente essa, né? E no meu livro, Xará, eu chamo de preço de fora para dentro, né? Porque a gente está acostumado a precificar de dentro para fora. E é um preço de fora para dentro, eu preciso enxergar. E aí é uma coisa interessante, porque quando a gente fala sobre isso em palestra, em curso, o aluno geralmente pensa, mas eu vou depender do valor que o cliente enxerga em mim? Eu falei, não, você vai modificar o valor que ele enxerga em você. Isso é marketing. E aí, pegando ali o campo da neurociência, né, tem um pesquisador norueguês, o professor Ramsøy, ele fala que o processo de construção de valor, né, do ponto de vista mental mesmo, ele começa com 4 tipos de valor, né? Na verdade, 4 etapas. Uma etapa que é a maneira como você representa uma necessidade, e a partir daí a pessoa te dá a atenção. E aí eu tenho o valor previsto, que eu chego até você com o valor previsto. Eu imagino que arquiteto valha tanto, sirva para tanto, qualquer que seja o meu parâmetro. E aí cabe ao vendedor de serviço de arquitetura desconstruir esse valor previsto e fornecer informações para que esse valor seja reconstruído. E a nossa mente tem uma limitação. Eu não consigo acessar informações que não me foram dadas ou que eu não tenho. Então, se eu não tenho um conjunto de informações que me permitam construir o valor de algo da maneira correta, eu vou usar o que eu tenho. Aí entra essas bizarrices de metro quadrado, enfim, aquilo que a gente conhece. Então, eu acho que o arquiteto deve enxergar o marketing como o canal adequado para se construir uma ideia, uma proposta concreta e concisa de valor. E aí, a própria ideia de valor justo, ela é contextual, né? Ela é muito subjetiva e é contextual. Isso muda, depende do contexto. O que é justo agora pode não ser justo dali a 2 meses, o que eu achava que era justo, agora com essas informações que eu tenho, não é mais. De repente, os 10 mil que eu achava que era caro, agora se tornou incrivelmente barato. Aí entra a magia, né, a arte e a técnica do bom marketing. Eu acho que isso resume bem a minha forma de pensar, né? Não desmereçamos essa ferramenta potentíssima de construção de valor. Queridos, o que eu posso dizer para vocês, além de um muito obrigado, muito entusiasmado, é dizer que, olha, é um privilégio para mim e para quem acompanha o nosso canal poder ter vocês 3 juntos numa mesma conversa, com esse nível de lucidez, com esse nível de capacidade de discutir até pontos de vistas contrários, mas com essa clareza, né?
e com esse nível de civilidade. Eu acho realmente uma coisa espetacular. Eu tenho um outro grande amigo que se chama Jean Tozetti, ele é coautor comigo do livro Arquiteto 1.0, que a nossa amizade começou numa discussão de pontos de vista completamente contrários. Eu publiquei um artigo e ele fez um comentário contestando o que eu tinha escrito, e eu repliquei, e ele contestou de novo, e ele tinha lá as suas razões. Eu achei tão sensacional a forma educada com que ele me contestou e a clareza, a inteligência, a articulação dele, que eu fui atrás. E aí nós começamos a nos comunicar um pouco mais, até que acabei comprando um livro dele, depois convidando ele para escrever um livro comigo. Então, assim, eu dou um valor muito grande para conversas no nível das que a gente teve aqui hoje. Então, tenho de agradecer demais a presença de vocês. Eu poderia dizer que ficamos por isso mesmo, mas não vamos ficar por isso mesmo. Eu vou explorar mais vocês no futuro. E eu tenho certeza que o nosso público sempre vai gostar quando eu trouxer um de vocês, ou os 3, ou 2 de vocês, aqui no Conexão 893. Gente boa, show de bola, muitíssimo obrigado, grande abraço.